Boa noite a todos e obrigado uma vez mais por estar conosco. Acredito que na primeira sessão foste encorajado e iluminado e a palavra de Deus veio ao teu coração e que foste abençoado e edificado. Hoje é a nossa segunda sessão e falarei contigo sobre o espírito do Evangelho. Esta frase, espírito do Evangelho, significa muito na Bíblia. E talvez não terás ouvido muito sobre o espírito do Evangelho. Então vou tentar tornar isso mais claro pela ação do Espírito Santo. Quero tornar isso o mais claro que eu possa. Pela graça de Deus, até o fim deste encontro, teremos uma compreensão clara sobre o que é o espírito do Evangelho. Eu hei de referir-me a isto em duas definições. Vejamos duas definições para simplificar o que queremos dizer. A primeira definição do espírito do Evangelho é o coração de Jesus no nosso serviço ao Senhor. É uma atitude de coração que nós transmitimos quando queremos ajudar e encorajar o povo de Deus. É o coração do Senhor. É uma atitude do coração que nós transportamos quando transmitimos ao povo de Deus o plano e a vontade de Deus para as suas vidas. É o coração de Jesus. Porque por trás daquilo que lemos na Bíblia, há certamente um coração. Não é apenas uma letra. Existe um coração por detrás. E este coração, o coração do Senhor, que nós, pastores de igrejas, fomos chamados para transportar, para transmitir ao povo de Deus, quando lhes queremos ensinar, ministrar a eles, seja o que for. É o coração por trás das palavras que nós falamos. A segunda definição, ou melhor, antes de seguirmos para a segunda definição, o espírito do Evangelho é uma atmosfera, se posso usar essa palavra, na igreja, onde alguém sente que existe graça para ele e ele é livre para ser aquilo que ele é, sem nenhuma pressão, sem sentir-se inadequado, que existe para ele um espaço para crescer e não há pressão por trás e que ele precisa ser recebido, aceite assim como ele é, sem se sentir condenado. Portanto, este é o coração de Jesus. É assim que Deus lida conosco. E é por isso que nós, pastores de igrejas, é assim que devemos lidar com o povo de Deus. Tem que haver uma atmosfera na igreja e ao nosso redor onde a graça abunda, onde as pessoas se sentem aceites, assim como são. A segunda definição, que é tão importante quanto a primeira,
é que o Espírito do Evangelho, uma vez mais, é o coração de Jesus pela sua igreja, mas expressa principalmente pela palavra de Deus que pregamos. Pela palavra de Deus que pregamos. Por outras palavras, aquilo que nós dizemos, aquilo que Deus quer que nós entendamos nas Escrituras, é importante que nós entendamos isso. É como transmitimos a verdade, como Jesus queria que fosse entendido, como os apóstolos que escreveram as epístolas quiseram que fosse compreendido, ou para nós entendermos como Jesus trazia a verdade, como os apóstolos da igreja primitiva que escreveram as epístolas queriam que nós entendêssemos o plano e a vontade de Deus. Por isso é que eu disse que atrás de toda esta Bíblia existe um coração. Ora, quando os cristãos ouvem a palavra de Deus, eles querem saber que isto é o que Deus queria que eles soubessem. E nada mais do que isso. É por isso que o Espírito do Evangelho é muito importante. Porque nós podemos usar as Escrituras e dizer qualquer coisa contrária àquilo que Deus desejava que nós entendêssemos. E, infelizmente, é assim em muitas igrejas. A palavra de Deus é pregada, é transmitida ao povo de Deus, mas não é o coração de Deus. Não é o que Deus queria que o povo ouvisse. Eles ouvem algo diferente. Por outras palavras, existe uma outra interpretação da palavra de Deus. Amém? É importante nós compreendermos estas duas definições. E eu creio que deu para transmitir de forma clara que é o coração de Jesus, é a atitude do coração que nós temos quando servimos ao Senhor. É a atmosfera na igreja onde o povo de Deus sentem que são aceites assim como são e não são condenadas. E é o coração de Jesus quando transmitimos a palavra de Deus e estamos a transmitir exatamente o que Jesus deseja que compreendamos e não aquilo que os homens querem dizer. E é por isso que é muito importante o espírito do Evangelho na igreja. E nós, pastores, temos que transportar o espírito certo, o coração de Deus, o espírito do Evangelho. E eu quero recordar-vos que nós estamos debaixo da nova aliança e não debaixo da antiga aliança. Na nova aliança, é o coração do Senhor, do próprio Senhor Jesus, que nós queremos ouvir. Queremos ouvir o plano de Deus para as nossas vidas, e isso é o que está na Bíblia. É importante nós compreendermos isso. Sabe, às vezes, é proveitoso mostrarmos aquilo que uma coisa não é, para nós melhor compreendermos o que é, na realidade. Percebeste? Às vezes é necessário, é melhor mostrarmos o que algo não é, a fim de que claramente entendamos aquilo que na realidade é. E assim teremos que mostrar, às vezes, enquanto nós prosseguimos. Deixe-me lidar com a primeira definição do Espírito do Evangelho, que é o coração de Jesus.
no nosso serviço ao Senhor. Nós veremos esta primeira definição, o primeiro aspecto do espírito do Evangelho. Deixe-me então dizer algo que tu sabes. Sempre houve um grande conflito entre Jesus e os fariseus. Acho que sabes disso. Primeiro, porque Jesus lidou com as pessoas com amor, com a verdade e com graça. Sabemos isso. Mas os fariseus não lidavam com as pessoas com o mesmo coração como Jesus, porque eles tinham uma atitude legalista, arrogância, e tinham um coração duro. Então, podem imaginar, quando ouviram falar de Jesus, e eles não tinham esse coração, os seus corações eram duros e orgulhosos, eles eram legalistas, eram arrogantes, e esse não era o coração do Senhor. Evidentemente, havia por isso conflito. Penso que nós podemos compreender, perceber isso. Houve um tempo em que Jesus estava na terra, antes dele ir para a cruz e verter o seu sangue para estabelecer uma nova aliança, um novo concerto. Durante o seu ministério, ele manifestou o espírito da nova aliança. E ele falou de uma maneira completamente diferente daquilo que os judeus ouviam sempre dos fariseus. Então Jesus, no seu ministério, começou a manifestar o coração de Deus. Quando ele falava ao povo de Deus, porque ele começou a fazer aquilo que ele ia estabelecer, e isso era o Novo Testamento, para que nós, pastores de igrejas, sejamos capazes de lidar com o povo de Deus da mesma maneira que Jesus iria lidar com o povo se estivesse aqui hoje. Mas ele manifestou o coração quando ministrou, quando falava, quando encontrava e exortava as pessoas, que era o ministrar de uma nova aliança em função, mesmo antes de ele ir para a cruz. Mas os fariseus não queriam ouvir isso, porque estavam escandalizados. Eles queriam trabalhar da sua maneira e esse conflito era real. Jesus falou aos fariseus de forma muito dura e falou sobre o coração deles, o que eles transportavam em seus corações. E Jesus veio para estabelecer uma nova aliança, para que haja um novo espírito no meio do povo da nova aliança, a igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias, segundo aos Coríntios, capítulo 11, antes de irmos para outra passagem. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora ele diz no versículo 4, e ele mostra o problema real, porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Diferente Jesus, Evangelho diferente, Espírito diferente. Nós vamos falar deste pedaço das Escrituras mais tarde. Mas agora vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 8. Vamos ver a diferença na atitude de coração entre Jesus e os fariseus. Que grande diferença! Lemos a partir do versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentou-se e os ensinava. E no meio disso, apareceram os escribas e fariseus trazendo-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, no próprio ato do adultério. E na lei, Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Era o conflito entre Jesus e os fariseus. Podemos ver aqui que diferença havia nas suas atitudes de coração. Eles disseram isto para o tentar, para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, e como eles continuaram a perguntar, Jesus levantou-se e disse: aquele de entre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ora, quando Jesus estava sozinho e viu que ninguém mais estava ali senão a mulher, disse para ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ora, o que é que vemos aqui? Que os fariseus queriam aplicar a letra da lei. Tudo o que a lei dizia, os fariseus iriam aplicar. Num sentido, eles deviam. Era a sua responsabilidade diante do povo de Israel. Mas o problema é que os seus corações não estavam direitos, não estavam certos. Como disse no início, estavam cheios de legalismo, arrogância
e dureza de coração, não se importavam com nada que acontecia com as pessoas. Eles não queriam sentir o que ia no coração de quem está em lutas, não tinham compaixão, não tinham amor. Eles só tinham uma coisa em mente, era aplicar a lei à letra. E esta mulher pobre não podia lidar com estes fariseus. Mas felizmente ela chegou-se ao Senhor. E este tinha um outro coração. Ele tinha um outro coração. E ele manifestou o coração de Deus, que é o coração da nova aliança. O espírito da nova aliança. E Jesus disse a ela: eu também não te condeno. Os fariseus não condenaram aquela mulher por causa daquilo que Jesus lhes disse. E eles mesmos se sentiram condenados, porque não podiam condenar aquela mulher, mas se pudessem, faziam-no. E eles vieram para aquele lugar para que Jesus aplicasse a lei, colocasse a lei em prática. Mas Jesus tinha outro coração, o coração da nova aliança, o espírito do evangelho da nova aliança. E então ele disse para aquela mulher: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E quando aquela mulher ouviu isso, ela olhou para os olhos de Jesus. Ela sentiu o amor e a graça do Deus onipotente. Ela sentiu isso. E Jesus estava ali, implementando aquilo que nós, pastores das igrejas hoje, devíamos ter em nossos corações para ministrar com graça, verdade e amor. Graça, verdade e amor. Jesus manifestava este coração que nós precisamos como pastores para servir ao povo de Deus. Mas, infelizmente, há muitos pastores e líderes que agem de maneira diferente. E eu creio que esta é uma lição para nós aprendermos enquanto servimos ao Senhor. Deixe-me dizer que é muito fácil ter uma a apresentação legalista ou atitude como dos fariseus no nosso relacionamento uns com os outros na igreja. Nós, pastores, líderes de igrejas, quando lidamos com o povo de Deus, quando falamos com eles, quando lhes queremos encorajar, é muito fácil ter uma atitude legalista como os fariseus. E muitas vezes, nós, pastores, quando os pastores querem que o povo obedeça à letra, quando querem que o povo obedeça aquilo que eles pregam, os cristãos não estão sempre no mesmo estágio de crescimento espiritual. E não podemos impor a palavra de Deus. Podemos instruir, fomos chamados para ensinar, para exortar. Mas não podemos usar uma atitude legalista. Esse não é o coração de Jesus. Não é o espírito do Evangelho. Nós não queremos fazer o povo de Deus obedecer sob pressão ou obrigação. Não é o que nós queremos. Porque não é esse o espírito da nova aliança. E nós, pastores, temos que realmente
entender isso, para que não firamos o povo de Deus. É por isso que devemos fazer diferença entre o espírito da antiga aliança e a da nova aliança. A maneira como os fariseus serviam a Deus, serviam com o espírito da antiga aliança. E nós servimos a Deus não podemos com o mesmo espírito. Temos que servir com o espírito da nova aliança. O espírito da nova aliança é o espírito da graça. É o espírito do Evangelho, do Novo Testamento. E, infelizmente, há muitos crentes debaixo da antiga aliança, pastores, que não transmitem o coração de Jesus, que eu diria é um dos aspectos mais importantes no nosso ministério. Transmitir o coração do Senhor e não sermos como os fariseus. E tantos pastores são legalistas na maneira como falam, que os cristãos olham para isso como muito difícil de aceitar, por causa dessa atitude. E qual é o resultado? Os cristãos não conhecem a Deus da maneira como Ele é, porque eles não sentem o coração do Deus a quem querem servir. Eles não conhecem a Deus da maneira como Ele é. É importante compreendermos isso. Há muitos cristãos que seguem a palavra de Deus de forma legalística. Ouvem o Evangelho da maneira legalista e sentem-se condenados quando têm que fazer aquilo que é o seu dever. É porque não sentem o coração de Deus, não conhecem a Deus como Ele é. Isso é sério. É difícil engolir isso. É difícil aceitar isso. Que cristãos, filhos de Deus, não conhecem a Deus como Ele é. Eles leem as Escrituras, mas não sentem o coração do Deus vivo, aquele que nos salvou. Muitas vezes os cristãos sentem debaixo de obrigação para fazerem aquilo que lhes ensinam a fazer. É como se fossem forçados a ser aquilo que não são, porque eles sentem aquela pressão de terem que agradar ao pastor, aceitar os seus modos, as suas atitudes. Pastores muitas vezes ficam zangados porque estes não obedecem aquilo que deviam fazer. E deixe-me dizer que às vezes nem precisas dizer nada. Nem precisas falar. Mas já transmites aquilo que queres dizer através das tuas atitudes. Às vezes nem precisas falar nada, mas já transmites aquilo que gostarias de dizer através da atitude que transportas. Está no ar. É sentido isso. De pastores e líderes de igrejas. Eu não quero condenar a ninguém, eu quero te ajudar. Eu não quero pôr o meu dedo em ti. Eu não quero te condenar. Não é esse o propósito. Eu quero te ajudar a servir ao Senhor com coração. Esse é o propósito de tudo isso. Alguns pastores andam a controlar quanto é que os crentes dão na oferta. E quando descobrem que aquele envelope não tem tanto dinheiro quanto acham que devia ter,
Eles vão telefonar ou visitar aquele crente e perguntar o porquê. Isso é uma realidade. Eu trabalho em muitos países e sei do que estou a falar. Até no meu país, há muitos pastores que fazem isso. Se não pôs aquela quantia que devia, eles vão visitá-lo, vão ligar. Cristãos vivem com medo dos seus líderes, porque eles não são livres para darem conforme está no seu coração. Deixem-me dizer que eu iria odiar estar numa igreja dessas. Eu iria odiar estar numa igreja dessas, porque esse não é o espírito do Evangelho. Esse não é o coração de Jesus. Cristãos deviam ser livres para dar como desejam no seu coração. Eles precisam sentir-se aceites como eles são. Pode imaginar? Nós queremos que todos os cristãos, o mais fraco, aquele que nasceu agora, ou aquele que já é espiritualmente forte, que sejam obrigados a fazer tudo o que está escrito na Bíblia. Mas os pastores não compreendem que da mesma maneira que foi paciente com eles, eles devem ser pacientes com os fracos que estão a crescer ainda. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Aqui estamos. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, que exortes com toda longanimidade e doutrina. Redargua, repreenda, exorte, encoraje com toda longanimidade, com graça e com verdade. Tudo quanto dissemos até aqui é necessário na igreja para confrontação e repreensão. Mas como? Os cristãos precisam ser repreendidos, exortados em conformidade com a verdade, mas de que modo? Paulo diz claramente a Timóteo, com amor, com longanimidade, com instrução. É assim. E por quê? Para trazer convicção, para trazer arrependimento e não condenação e pressão. Amém? Esse é o propósito. Trazer convicção no coração dos cristãos, arrependimento, levá-los a aceitar o perdão de Deus para que continuem. Amém? Portanto, quando falamos de graça e o coração do Senhor, temos que ainda ter um espaço e um lugar para repreender, confrontar, encorajar, exortar com o coração do Senhor. Os cristãos devem ser confrontados, mas com o espírito certo, no espírito do Evangelho, o coração do Senhor. E sabes, quando o espírito certo é manifesto, os cristãos obedecerão o conselho de Deus, porque eles vão sentir
o coração e a graça do Senhor e o amor de Deus por eles, e eles vão corresponder ao conselho de Deus. Haverá uma plataforma para que respondam, e se não responderem, eles não sentem pressão, eles são livres para responder ou não. Mas quando trazemos a palavra de Deus para confrontar e repreender com o espírito certo, nós colocamos uma plataforma para que o povo de Deus obedeça ao conselho de Deus, porque sentem o coração do Pai, não para condená-los, não para os destruir, não para colocar pressão sobre eles. Mas eles sentirão o amor do Pai, a graça de Deus. É por isso que às vezes precisamos disciplinar o povo de Deus. Deus quer que disciplinemos. Nós, pastores, pelo ensinamento, pela repreensão, pela confrontação. Mas com um coração motivado a trazer arrependimento e fazê-los trazer de volta a uma vida que agrada a Deus. Esse é o coração de Jesus. Este é o espírito do Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 3, nós vemos uma escritura que todos os pastores conhecem. Diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Conhecemos esta palavra. O Evangelho pode ser usado para matar e destruir o povo de Deus. Se o coração do Senhor não é manifestado quando nós ministramos a palavra de Deus e manifestamos apenas a letra, isso se torna numa arma para matar. Isso é o que a Bíblia diz. A letra mata. Por isso é que a graça de Deus, o amor de Deus, deve estar presente se queremos edificar o povo de Deus espiritualmente. Eu viajo muito. E nem sei se hei de viajar tanto ainda com essa coisa de Covid-19. Mas eu vi tanta coisa. Eu senti corações partidos dos crentes que viveram debaixo do jugo de homens em vez de estarem debaixo do jugo de Cristo. Pastores que usam o Evangelho para destruir, para matar o povo de Deus. A palavra de Deus é poderosa para transformar vidas, mas sem o coração de Jesus é um desastre. Causa mais dano do que pode curar, ou libertar, ou trazer o povo de Deus à maturidade. É incrível. E nós podemos ser tão legalistas nos nossos relacionamentos com a nossa esposa, podemos manipular, ou tão autoritários, legalistas. Acho que é tempo para que nós, pastores e líderes, entendamos que a nossa responsabilidade é confiar em Deus em favor das nossas vidas. Nós não podemos mudar a ninguém. É Deus que muda a nossa esposa. Só Deus pode mudar o coração.
Por isso é que líderes e pastores das igrejas devem aprender a amar as suas esposas em conformidade com a palavra de Deus. É muito importante que os pastores percebam que foram chamados para amar as esposas, como diz em Efésios capítulo 5. Está bem escrito. Devemos deixar que Deus faça com as nossas esposas aquilo que Deus quer fazer nelas e nas nossas próprias vidas. E não tentemos andar a mudar as pessoas, em vez de procurarmos saber o que Deus quer fazer na nossa própria vida. Deixar a Deus fazer o trabalho. Deixar que Deus transforme os outros, a nossa esposa. E vamos amar a nossa esposa como a Bíblia nos manda. Se lermos em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 33, poderá ser algo que choque quando vemos como o Espírito Santo nos ensina como devemos amar as nossas esposas. Eu viajei e vi muita coisa. E eu senti e ouvi muita coisa. E quando fazemos várias conferências pelo continente africano e em outros continentes também, nós encontramos, ao pregar o Evangelho, pastores e líderes de igrejas arrependendo-se da maneira como lidavam com as suas esposas. E quando lhes trouxemos a palavra, conforme Efésios capítulo 5, eles se humilharam e tomaram as suas cruzes e começaram a seguir a Jesus. Quando Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 3, fala da atitude do pastor no seu lar. Deve haver ordem na casa. Mas que ordem? Em conformidade com a palavra de Deus. Não há ordem e todo tipo de confusão entre esposa e esposo e ser um estilo de vida contínuo. E os pastores não amam a sua esposa como Cristo ama a sua esposa, como ama a igreja, sem necessidade de servir a Deus com uma visão. Em 1 Timóteo capítulo 3, é importante, é crucial para um pastor. Eu fui como isso. Eu não estava preocupado com a minha família durante um bom tempo, porque eu não entendia e não sabia. Era tão legalista na minha maneira de viver e não estava preocupado com a minha esposa, só pensava em mim, meu ministério. Um dia Deus me fez parar e estou grato por isso. E eu lhe dou louvores e glória porque as coisas mudaram. É muito importante. Como é que manifestamos o coração do Senhor com a nossa esposa? Eu estou a gastar tempo nisto porque é crucial para pastores, se querem ser efetivos no ministério. Paulo diz que como é que podes pôr, se não tens ordem na tua casa, como é que podes ir pregar aos outros? É impossível. É por isso que a revelação da cruz irá permitir que pastores mudem de atitude para com as suas esposas. Agora, Efésios capítulo 5,
Nós leremos e será mais claro. Perceberemos que é a chave para o ministério. Um ministério frutífero é muito importante. E os pastores devem mudar as suas atitudes. Muitas vezes ouvimos pastores pregando o Evangelho e como eles constantemente reprovam os cristãos, a quem sempre querem culpar. Vamos ser sérios. Quando nós agimos assim, eu creio que isso mostra que os pastores não se veem a si mesmos. Esta atitude de superioridade e de domínio sobre o povo de Deus. Eu penso que até os pastores jovens que ainda não compreenderam a mensagem do Evangelho é que agem assim. Eu lembro-me, no início do meu ministério, eu voltei com todos os meus certificados da escola bíblica como se eu fosse um pastor perfeito. Eu não via a mim mesmo como Deus me via. Eu só via os meus diplomas, aquilo que eu sabia. E eu posso dizer que quando eu pregava o Evangelho, eu só podia culpar os crentes. E essa pode ser a atitude, a sua independência, a sua rebeldia, que eu não via. Eu não via a mim mesmo. Tu podes te tornar arrogante na maneira como pregas o Evangelho. Sabes como? Só queres que as pessoas saibam aquilo que tu sabes. E tu impões isso ao povo de Deus. Tu te tornas arrogante, orgulhoso. Tu trazes a letra. É apenas informação. Mas deixa-me dizer-te que se um pastor toma a sua cruz e segue a Jesus, o seu coração constantemente muda. Sabes, quando o teu coração está constantemente em mudança, onde sabes o que és, e tomas a tua cruz para seguir a Jesus, e sabes o que Deus fez no teu coração, na tua vida, até onde estás hoje, e aceitas aquilo que Deus quer fazer na tua vida, tu vais ter uma atitude de coração diferente para com o povo de Deus. Tu não serás o mesmo como aquele homem que sabe tudo. Mas quando começares a tomar a tua cruz e a humilhar-te a ti mesmo e a compreenderes o trabalho profundo que Deus quer fazer e está a fazer e vai continuar a fazer, e como Deus foi paciente contigo até aqui. Quando mudas a atitude do teu coração, aí é que cresces. E esta mudança não vem pela oração apenas. Tens que tomar a tua cruz e permitir a Deus quebrar-te, moldar-te. Assim como vimos na primeira conferência. E tu mudas e transportas o coração de Deus mais e mais. E já não és mais aquela pessoa legalista, arrogante e duro, como se todo mundo girasse à volta de ti. É mudança. Tu precisas crescer em humildade. Tu sabes aquilo que Deus está a fazer. E tu vês a igreja da mesma maneira. E aí temos uma atitude diferente de coração. Começamos a transportar o coração do Senhor. O nosso coração para com o povo de Deus, a nossa motivação começa a mudar.
é a cruz. É tudo sobre o poder da cruz de Jesus. É nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Aí mudará o nosso coração. Não seremos como os fariseus a todo o tempo no ministério. Fala, ensina, exorta, repreende. Coloca ordem. Aprenda a relaxar. Aprendi a confiar em Deus. Estou ainda aprendendo a tomar a cruz e seguir a Jesus. Sei o que Deus tem feito na minha vida. E sei que levou tempo. Sei que Deus foi paciente comigo e Ele mostrou a sua graça e misericórdia na minha vida. Como posso tratar as pessoas de maneira diferente? Sim, tu podes cometer erros. Tu podes ser fraco. Tu podes cometer erro. Mas não é esse o problema. O problema é quando o teu coração é duro e tu não transportas o coração de Deus, o Espírito do Evangelho, e não existe em ti. Ó Senhor, ajuda-nos. Quando a nossa atitude muda e começamos a tornar-nos mais humildes para tomar a nossa cruz, aí podemos manifestar o Espírito do Evangelho para com o povo de Deus. É como se Jesus estivesse a ministrar a eles. Amém? Portanto, nós dissemos que é também uma atmosfera. Não podes fabricar isso. Não. Não podes construir isso ou ensinar o povo a ser como Deus quer que sejam. Não. Essa é a obra de Deus. Amém? É isso. E essa atmosfera de liberdade, de graça, de amor. Esse é o espírito do Evangelho. Quando o povo vem, eles sentem o amor de Deus, a graça, sentem que não estão debaixo de pressão, não há condenação, não há obrigação. Eles sentem o coração de Deus, é a atmosfera na igreja. Não é perfeita, mas o espírito do Evangelho é a presença da graça e do amor de Deus no coração do povo de Deus. Esse é o coração do Senhor. Amém? Para lidar com o povo de Deus, para lhes ensinar, para amá-los, a fim de que cresçam no Senhor. Ora, o segundo aspecto, estou a começar agora, é a interpretação correta do Evangelho. Que era a segunda razão de um conflito grande entre Jesus e os fariseus. O que Jesus ensinava ao povo era completamente contrário às leis do Antigo Testamento, que os fariseus defendiam e ensinavam. Mas Jesus veio com outro evangelho, com outro espírito. E isso criou um conflito entre Jesus e os fariseus. Por isso é que os desafiou várias vezes por aquilo que ele falava. Dois espíritos completamente diferentes.
É por isso que o Espírito do Evangelho é a ser transmitido com a interpretação e significado corretos, como Jesus e os apóstolos ensinaram e viveram. Eu quero saber como é que Deus quer que eu viva. E eu quero saber a interpretação correta do Evangelho. Eu quero ouvir o Espírito do Evangelho. Não importa quanto vai custar ou o preço, mas eu estou pronto. Qualquer que seja o desafio, qualquer que seja o teste de aprovação, qualquer que seja a confrontação, nós queremos que o povo de Deus saiba o que é que está por detrás das Escrituras, o que intencionava Deus, não aquilo que nós queremos que a Bíblia diga. Nós queremos o que Jesus e os apóstolos quiseram transmitir ao povo de Deus. O que o povo de Deus precisa ouvir. É por isso que o Espírito do Evangelho é importante na igreja. Todos nós sabemos que podemos ter várias interpretações do Evangelho usando a mesma Bíblia. Por isso é que há muitas práticas, muitas doutrinas e ensinamentos nas igrejas hoje. E tem sido assim desde o início da igreja. Interpretações falsas, práticas falsas. Algumas são falsas, outras são chocantes, outras até são blasfêmias, chocantes. Interpretações do Evangelho. Por isso é que às vezes eu digo que a igreja é um jardim de falsas interpretações das Escrituras. É um jardim em todo lado de falsas doutrinas. Outro Espírito, outro Evangelho. É tão fácil. É tão fácil apartarmos-nos do espírito do Evangelho, da interpretação correta do Evangelho. É tão fácil. Cada um pode interpretar o Evangelho de uma maneira completamente oposta daquilo que os apóstolos queriam dizer. É por isso que existe um coração por trás do Evangelho. Quando os apóstolos escreveram as epístolas, há algo claro que queriam transmitir, e não confusão. Claro. Há tantas interpretações hoje, outros significados. E o que é triste é que ensinamos ao povo de Deus a viver contrário à vontade de Deus, para agirem contrariamente à vontade de Deus, para fazermos coisas contrariamente à vontade de Deus. É um outro evangelho, um outro espírito que não vem do coração do Senhor. Ou todas essas blasfêmias chocantes, interpretações falsas do evangelho. É fácil ensinar, pregar outro evangelho. Sabe qual é a chave para nós, pastores? A chave é certificarmos-nos de que a nossa vida está no fundamento certo. Essa é a chave.
Eu disse na outra conferência, essa é a chave. A revelação da mensagem da cruz é a solução para permanecermos no Evangelho, no espírito do Evangelho. É isso que me faz discernir os ensinamentos falsos. Porque existem falsos ensinamentos que não revelam como é que os pastores e líderes das igrejas deviam viver com humildade, de serem quebrantados, buscarem as coisas espirituais. Mostram o contrário. É por isso que o meu espírito está preocupado. Quando eu ouço coisas, um evangelho que não tem nada a ver com o espírito do evangelho. Por isso, se seguires a vida do apóstolo Paulo, tu vais descobrir que a revelação que o Senhor Jesus trouxe à sua vida era a razão porque ele aceitou todos os testes e provações e sofrimentos e aflições que ele teve que enfrentar na sua vida. Ele aceitou tudo isso porque ele sabia que isso era parte da vida cristã. Jesus revelou isso a ele. Eu quero que te lembres. Quando tomamos as nossas cruzes, nós nos identificamos com os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Cristo. E Paulo aceitou isso. Ele estava pronto a sofrer qualquer coisa. Provações, faltas, perseguição, ser afligido. Às vezes, quando ouvimos o Evangelho sendo pregado, é completamente o contrário. Aquilo que estamos aqui a falar agora. O que estou aqui a dizer, vamos ver em 2 Coríntios capítulo 12, rapidamente. A partir do versículo 9. Isto é uma linguagem estranha para a igreja hoje. Língua estranha para a igreja hoje. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Esta é linguagem estranha para a igreja hoje. Este é um evangelho estranho para a igreja hoje. Se leres em 1 de Pedro, capítulo 4, rapidamente, também é uma língua estranha para a igreja. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Evangelho estranho. Eu ministro e tenho pregado por muitos anos sem aceitar a verdade.
Eu não podia nem pensar que era plano de Deus ir e experimentar e regozijar-me e ser grato nas fraquezas, no desprezo, nos sofrimentos, nas aflições. Eu não sabia isso. E eu sei que ainda hoje, milhares e milhares de pastores, a menos que a revelação lhes venha pelo Espírito, não vão concordar. Isso está na Bíblia. Não são alguns versículos que eu li há muito tempo. Sempre esteve lá. Eu li. Mas sabe, quando não queres aceitar uma coisa, tu rapidamente passas para o outro lado. Não queres parar naquela escritura. Não queres descobrir o plano de Deus, a revelação de Deus. E tu passas rápido. Por isso é que digo que esta escritura é língua estranha para a igreja hoje. E é só revelação da mensagem da cruz que nos fará aceitar isto. Por isso é que Paulo aceitou isso. Porque ele recebeu a revelação de Jesus sobre a vida do cristão. Deixe-me dar mais um exemplo. Muito simples. Se nós tivermos a mesma revelação do Evangelho, se todos transportarmos o espírito do Evangelho, nós todos devemos de aceitar que um pastor não pode divorciar-se da sua esposa por qualquer razão. Ouviste-me? Por nenhuma razão, excepto se ela, a esposa, decidiu continuar a viver em adultério. Não há outra razão aceite por Deus. Nós tivemos uma conferência sobre isso no ano passado. E às vezes esposas ficam tão zangadas por causa da maneira como os esposos tratam com elas, que elas querem fugir. Por isso é que eu vos disse, leiam com atenção Efésios capítulo 5, versículo 25 a 33. Como esposo, eu não creio que Deus cometeu uma falha. Não creio nisso. Não creio que Deus cometeu erro sobre o casamento. Não creio nisso. Portanto, se temos o mesmo espírito, se transportamos este mesmo espírito, havemos de concordar. Nós não podemos ser diferentes sobre algumas doutrinas de Cristo. Portanto, se pregamos e aceitamos o divórcio na igreja, nós não temos o espírito do Evangelho. É um Evangelho diferente. Completamente diferente. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, lemos a partir do versículo 11. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Agora vamos desafiar o Evangelho da prosperidade.
Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a perder necessidade, a padecer necessidade. Por outras palavras, ter falta. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O versículo 13. Todas as coisas eu posso fazer por Cristo que me fortalece. Este versículo foi tão mal interpretado para fazer crer que nós somos tão poderosos que nós podemos fazer qualquer coisa grande, porque nós somos o Filho do Rei. Evangelho perigoso. Porque em qualquer coisa que nós fazemos, não é sobre nós, e sim sobre Jesus. É tudo sobre o poder de Deus. É tudo no poder da graça. Nós não somos nada. E é por isso que Paulo está a dizer: eu posso todas as coisas por Cristo que me fortalece. Ele entende que ele não é nada, que é a graça de Deus que lhe faz capaz de passar por todas estas situações. Falta, necessidades, que a graça sobrenatural de Deus lhe dá poder e habilidade para passar por essas situações, levado pela graça de Deus, que ao mesmo tempo ele sabe que ele, Paulo, não era nada. Por isso ele diz que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Vês? A interpretação errada deste evangelho leva o povo de Deus a ser orgulhoso, arrogante. Não há humildade. Estes versos falam da compreensão, da revelação que Paulo tinha da graça de Deus e a habilidade que tinha. Não tinha força em si mesmo para enfrentar isso. Ele disse: eu posso aceitar qualquer situação por causa da graça de Deus. E como é que podemos interpretar coisas e afastarmos-nos do espírito do Evangelho? Qualquer outra interpretação, em conformidade com aquilo que nós vimos e partilhamos hoje, está errada. Fora disto está errado. Não é o que o Espírito Santo quer transmitir nestes versículos. Mas, infelizmente, a igreja hoje abraçou uma interpretação enganosa do Evangelho. E muitas coisas, menos o coração do Senhor, para crer que és filho de Deus e podes fazer qualquer coisa que te apetece. Esse não é o Espírito de Deus. Paulo ensina claramente sobre a atitude que nós devemos ter. Por isso é que Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 em diante. Cuidado como é que edificas sobre esse fundamento. Sabias que Satanás
usa pessoas dentro da igreja para trazerem um evangelho com uma interpretação oposta do Espírito, Satanás. Ele é o autor para usar pessoas, mesmo dentro da igreja, para torcerem a revelação do evangelho. Aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Torcem o evangelho, o sentido do evangelho. Paulo diz que virá entre vós pregadores enganadores. Lembra-te 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 em diante. O que eles abraçaram, aceitaram? Um outro Espírito, um outro Evangelho, um outro Jesus. Como é que podes ter um outro Jesus? Como é que podes ter duas Bíblias? Não. Mas tu podes torcer a Bíblia. Podes fazer a Bíblia dizer coisa diferente. Podes transmitir o coração de Jesus de outra maneira. Podes pregar doutrinas falsas e aceitar um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito. É o que aconteceu com os coríntios. Lembras-te que Paulo colocou o fundamento nesta igreja, trouxe-lhes o evangelho da cruz, eles abraçaram, mas pelo caminho eles foram enganados por pregadores que trouxeram outro evangelho. E se tu trazes um outro evangelho, tu estás a trazer um outro espírito. Estás a trazer um coração que não pertence a Jesus. É completamente diferente. E cais no laço destes pregadores enganadores, que não os conhecendo, aceitamos o evangelho que eles pregam de engano. Infelizmente, Paulo diz que eles conviviam com isso. Leia o versículo 19. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 19. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. É o que acreditavam. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, vocês aceitam. Se alguém ganha de vocês, rouba-vos, vocês convivem com isso. Se alguém vos esbofeteia, vocês aceitam. Como vocês podem ser enganados e seduzidos e aceitarem isso? É nesse estado que a igreja está hoje. Por isso deve haver verdadeiros apóstolos que defendem o Evangelho de Jesus Cristo, denunciando essas falsas doutrinas, trazendo o espírito verdadeiro do Evangelho. Estes coríntios não discerniam a motivação desses pregadores. Incrível. Por isso é que eu disse, e sempre direi, que a mensagem da prosperidade é uma heresia total. Completamente errada interpretação. Não é o que Jesus e os apóstolos ensinaram. É um outro espírito, é um outro evangelho, é um outro Jesus. Não é o espírito do evangelho. Amém? E, infelizmente, hoje, há tantos pastores que olham
para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, as suas técnicas e maneiras para tentarem construir o povo de Deus. Nós temos que entender a diferença entre o espírito da Antiga Aliança e o da Nova Aliança. O espírito da Antiga Aliança é a lei. E do novo concerto é o espírito da graça. Infelizmente, pastores cavam todo o Antigo Testamento para tentarem edificar o povo de Deus. Senhor, ajuda-nos. E alguns até os ameaçam com as mensagens do Antigo Testamento. Tem tanta influência na igreja hoje sobre as práticas do Antigo Testamento. Tantas práticas. Muitos pastores estão presos a isso, com métodos do Antigo Testamento que não é o espírito da Nova Aliança. Lembra-te que os discípulos queriam deixar cair fogo. Jesus disse, vocês não conhecem de que espírito são. Vocês não sabem. Amém? Antigo Testamento e as suas maneiras. Até pastores trazem maldição sobre o povo de Deus hoje. Maldição. Por causa de pecados de seus pais e seus antepassados. Colossenses diz que fomos libertos do reino das trevas e transportados para o reino da luz. Amém? Eles trazem maldições dos nossos pais e antepassados. Digo-te, quem nasceu de novo, o novo nascimento não tem nada a ver com família. É uma experiência onde Deus transforma o coração de alguém, liberta-o, perdoa-lhe, para que se torne uma nova pessoa. E não está mais ligado ao seu pai e aos seus avós. Ele está numa aliança nova. Como é que podemos trazer maldição sobre o povo de Deus enquanto fomos libertos da maldição da lei? Nós somos um povo livre, não estamos presos à lei. Nós estamos livres para servir ao Senhor, não com leis, com legalidade. Nós precisamos do coração do Senhor. Uma vez em África eu fazia conferências e encontrei-me com alguns pastores que estavam a partilhar comigo que em algumas igrejas africanas, se alguém comete pecado, imoralidade sexual, então há um lugar especial para eles nesta igreja. Todos os pecadores estão lá. E eu perguntei-lhes, e se este pecador se arrepender verdadeiramente, como é que vocês podem tratá-lo desta maneira se ele se arrepende de verdade? E o que dizer sobre o perdão de Deus na sua extensão máxima? Quando alguém verdadeiramente se arrepende, a igreja precisa de revelação, de perdão, de arrependimento, para que não tratemos as pessoas como se elas, quando pecam, fossem cidadãos de segunda categoria. Na igreja hoje, 2021, esse não é o Espírito de Deus, não é o Espírito do Evangelho, não é o coração do Senhor. Se Deus restaura alguém, ele está completamente restaurado e não há mais assunto. A igreja precisa de revelação, de arrependimento,
de perdão de Deus. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, da nossa sessão. O que estou a dizer para terminar? Temos que mudar as nossas maneiras. Quando a revelação do Evangelho vem aos nossos corações, a chave é tomarmos as nossas cruzes e seguir a Jesus. Então, aí teremos certeza de que, mais e mais, nós percebemos a revelação da nova aliança, do Espírito da nova aliança. Amém? Então, que Deus abençoe e obrigado por ter estado conosco. Espero que tenha sido encorajado e que nós devemos de continuar na próxima sessão amanhã. Amém? Até lá. Deus abençoe.